Oi, gente querida, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje não é um vídeo muito alegre, mas é um vídeo super necessário, porque eu vou comentar, eu vou reagir a uma notícia, a uma matéria do jornal Gospel Prime, que estampou a seguinte matéria: cristão é condenado à prisão perpétua por blasfemar a Maomé. Bom, gente, o texto continua dizendo assim: apesar das evidências manipuladas, um tribunal do Paquistão, em Rawalpindi, manteve a sua sentença de prisão perpétua a Zafar Bhatti, um cristão de 56 anos acusado de enviar mensagens de texto com blasfêmias ao profeta do Islã. É óbvio que isso não é verdadeiro, até porque o cristianismo não preconiza isso. Nós falamos da nossa fé, mas jamais desrespeitamos qualquer que seja outra fé. E o próprio tema, né, a matéria do jornal Gospel Prime afirma que há grandes evidências de que realmente as provas foram falsificadas, né? E não existe nenhum interesse por conta dos juízes, né, dentro do Paquistão de absolver um cristão, muito pelo contrário, né? A verdade é que o evangelho tem avançado muito no mundo islâmico, né? Países como Paquistão e Irã, a explosão de conversões é muito grande. Então, a reação nesses países é uma reação muito forte. Alguns países mais fortes, outros menos, mas a verdade é que os cristãos têm tido mortes, prisões, perdas de propriedade, entre outras punições. Eu vou dar aqui para vocês uma ideia do que está acontecendo com a igreja perseguida. Em Moçambique, crianças são decapitadas em onda de violência islâmica. Uma outra matéria: lei no Irã faz aumentar perseguição aos cristãos. Em fevereiro deste ano, o presidente do Irã, Hassan Rouhani, assinou o artigo 500 bis, uma lei que criminaliza qualquer educação ou propaganda desviante contra os ensinamentos do Islã. E, obviamente, isso é dirigido aos cristãos. O texto, gente, penaliza qualquer tipo de educação ou propaganda que contradiga ou interfira com a sagrada Sharia islâmica, que é a lei islâmica, né? Dizendo que será severamente punido. Em Uganda, um muçulmano confessou à polícia de Uganda o assassinato de um pastor de 70 anos, em 11 de junho deste ano, supostamente por causa da palavra de Alá, que, segundo ele, manda matar todos os infiéis que enganam os muçulmanos compartilhando o evangelho. Queridos, há relatos como esse têm sido comuns em todo o mundo islâmico. E aqui merece a gente fazer algumas reflexões importantes. A primeira delas é: não estou afirmando aqui que todos os muçulmanos são assim, tá? É muito importante a gente deixar claro que existe uma diferença entre estes ataques de extremistas, essas perseguições, e propriamente aquilo que o Islã preconiza, né? Então, há muitos muçulmanos que não concordam com tais práticas, são pacíficos, desejam a paz e condenam tais atos extremistas. Essa é a primeira reflexão que eu preciso fazer. A segunda reflexão é que existe um silêncio sepulcral, né, dos órgãos mundiais, internacionais, como a ONU e de todos os grupos de direitos humanos. Por que isso? Por que existe tanta crítica ao cristianismo, existe tanta crítica a atos cristãos isolados,
e os cristãos estão sendo chamados de preconceituosos, de todo tipo, né, de adjetivos têm sido dados para os cristãos no mundo, mas em relação a tais atos que são conhecidos por todos, há um silêncio sepulcral. Por que o silêncio da mídia? Tá? Eu queria fazer aqui algumas reflexões e depois você fique com a sua liberdade de concordar, discordar, mas eu queria muito que você escrevesse aqui o seu comentário. Se você curtisse, se você crê nisso, você curta para que esse vídeo possa ir para mais longe, porque no final nós vamos orar por todos aqueles que estão sendo perseguidos. Bom, eu quero começar dizendo que, em primeiro lugar, Jesus disse que seus discípulos seriam perseguidos e mortos. Então está se cumprindo mais uma das profecias de Jesus para os últimos tempos. Em segundo lugar, eu quero dizer que o silêncio da grande mídia se dá porque existe uma tentativa, uma narrativa, né, de endemonizar, né, os cristãos, né, colocar os cristãos como os culpados por tanta segregação, por tanta divisão, por preconceitos contra minorias e daí por diante. Mas também eu creio que muitos da mídia se calam porque eles têm medo de ser mortos. Né? Aqueles que ousaram de alguma forma criticar, né, o Islã, muitos pagaram com a própria vida. Então a gente percebe claramente que o silêncio deles se dá por medo de serem mortos, né? Até porque cristãos nunca reagem com violência contra os seus agressores, tá? Além disso, gente, a gente quer também falar com vocês que o evangelho tem avançado no mundo inteiro, inclusive nesses países, tá? Nós temos que entender uma coisa: ninguém pode parar a palavra de Cristo. Ninguém. A Bíblia diz que o mundo inteiro seria evangelizado. Jesus disse para que o mundo pudesse, né, avançar pregando o evangelho entre todas as criaturas, entre todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E Jesus ainda diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, de um lado você percebe o avanço, né, o recrudescer, né, deste ódio contra a palavra de Deus, mas do outro lado você vê o poder do Espírito Santo garantindo conversões no mundo inteiro. Vocês saibam que o lugar onde tem o maior avivamento de conversões é no Irã, né? O país, se não o mais radical, um dos mais radicais contra qualquer outra religião, né? Então, o evangelho está crescendo no mundo islâmico, graças a Deus por isso, e inclusive no Irã, que é um país que persegue muito aqueles que creem, né? Então, eu quero terminar esse vídeo orando com vocês, porque nós precisamos orar pelos missionários, gente, em países perseguidos. E precisamos entender que esta é uma luta espiritual que a igreja está enfrentando no mundo inteiro. A palavra está se cumprindo, Jesus disse que isso aconteceria, mas é muito duro para aqueles que perdem marido, mulher, filhos, né, para aqueles que são jogados na cadeia simplesmente por conta da sua fé. E quero também fazer como reflexão, falar da grande importância de nós lutarmos pela democracia. Lutarmos para que vivamos num país que tenha liberdade de pregar a fé. E até mesmo quando a gente fica triste porque pessoas que discordam da nossa fé ridicularizam, fazem críticas severas, nós temos que lutar até mesmo pelo direito das pessoas exporem as suas ideias contrárias a nós, tá? Eu defendo isso, mesmo que a gente fique triste porque alguns o fazem com desrespeito,
alguns os fazem até blasfemando, mas o que nós sabemos é que onde há liberdade, onde as pessoas têm o direito de escolher, é muito bom, porque aí cada um toma a decisão que quer, escolhe o caminho que quer, e no final disso vai dar conta para Deus, tá bom? Então, pessoas que se levantam contra o cristianismo, elas têm todo o direito, e nós cristãos temos que defender o direito de quem quer que seja expressar a sua fé, as suas convicções, mesmo que sejam contra nós. Então, a guerra ideológica, ela é ruim você viver num mundo onde não existe respeito, onde fica essa guerra, né, de uns contra os outros, esse tribalismo, é muito ruim. E nós, como cristãos, precisamos até tomar cuidado para que a gente não pegue pilha e não entre numa narrativa que vai roubar de nós a autoridade espiritual de falar do amor de Cristo, se tivermos ódio no coração. Mas, gente, é muito melhor você viver num país onde há liberdade, onde nós tenhamos que ouvir aquilo que não queremos muitas vezes, mas que também tenhamos o direito de pregar a palavra de Deus e cumprir o mandado que Cristo nos deu. Amém? Então, vamos agradecer a Deus por vivermos numa nação onde existe liberdade, democracia, e vamos orar para que isto assim continue, e orar também por aqueles que estão sofrendo na igreja perseguida. Senhor, eu quero te agradecer porque, Senhor, nós vivemos uma nação livre, onde podemos pregar o Evangelho, onde podemos compartilhar a nossa fé, onde podemos, ó Deus, até mesmo preparar vídeos como esse, para falar do amor de Cristo, para, ó Deus, apresentar as nossas ideias. Muito obrigado por isso, Senhor. Dá-nos a tua graça para que continuemos a ter essa liberdade, Pai, por muitos e muitos anos. Queremos orar também por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que estão sendo perseguidos. Queremos orar, ó Pai, por aqueles que estão aprisionados, por aqueles que perderam entes queridos por causa da sua fé, que o Senhor venha dar graça para eles resistirem firmes e não negarem o teu nome, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa toda a igreja perseguida, dá autoridade, dá unção, abre portas, ó Deus, que vidas se rendam a Cristo, e guarda, Senhor, o coração deles. Senhor, nós que estamos vivendo aqui num país livre, que não temos que morrer pela nossa fé, que nós tenhamos a dignidade de viver por ela, de viver para Ti, Senhor. Queremos pedir perdão a Deus por toda omissão, porque muitas vezes nos calamos, porque muitas vezes deixamos de compartilhar a nossa fé. E os nossos irmãos que estão do outro lado do mundo enfrentando perseguições, não se calam, não se envergonham do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Senhor, eu peço que agora o Senhor fortaleça todos quantos estão passando por dificuldade. Sabemos que o galardão deles será enorme, Senhor. Mas nós te pedimos também, Pai, que o Senhor venha a dar intrepidez e ousadia para os teus filhos aqui no mundo. Para aqueles que estão vivendo também em lugares mais pacíficos, para terem intrepidez e coragem de pregar o Evangelho da salvação, a Tua palavra, Senhor. Quero te agradecer por esse privilégio de vivermos no Brasil, este país que tem tantos problemas, mas que ainda tem liberdade para que preguemos a palavra de Deus. Estende esse tempo, Pai. Dá-nos a Tua graça para que continuemos a ter e que o Evangelho também seja pregado, Senhor, nos quatro cantos dessa nação e em todo o mundo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que ainda está transformando vidas nos 5 continentes, nos 4 cantos da terra. Nós te agradecemos por tudo isso, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Querido, eu quero terminar esse vídeo dizendo: não se cale, não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Pregue o amor de Jesus, pregue a salvação de Jesus,
pregue a transformação que o Evangelho produz na vida das pessoas. Eu creio que Deus ainda tem uma grande obra para fazer na nossa nação e também em toda a terra. Então vamos pregar a tempo e fora de tempo para que o Senhor seja glorificado. Deus te abençoe, um beijo grande no seu coração.